Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda brasileira que se formou lá em Florianópolis, que é o Cassim Barbária. Foi fundada aí os membros fixos ali, que sempre se mantiveram nos todos os álbuns, os 3 álbuns, são o Cassiano Fagundes, que é o Cassim, que apesar da banda ter sido formada em Florianópolis, ele era lá de Curitiba, fazia parte de uma banda chamada Bad Folks, que eu confesso que eu nunca ouvi, mas ainda ouvirei. E outro membro fixo é o Eduardo Chuchu, que fez parte de uma banda, essa sim, catarinense, que é a Pipodélica, que é uma banda que eu achava legalzinha, assim, mas nunca me empolgou tanto quanto outras. Eles participaram ali do segundo volume do Brazilian Pebbles, lá da Baratos Afins. Mas com o término da banda, daí o Cassiano Fagundes e o Eduardo Chuchu se juntaram junto com o Zimmer também, na época. Esses três são os membros mais frequentes, apesar do Zimmer não ter participado do último disco. De todos os 3 discos, só o Cassiano Fagundes e o Eduardo Chuchu mesmo. E daí em 2009 sai o primeiro álbum deles, na verdade é um EP com 5 faixas. Esse aqui, Cassim e Barbária apenas, o nome do álbum e da banda também. Então temos aqui, começa com That Old Spell, uma faixa bem enérgica. Depois temos Blixa, que é uma homenagem aí ao personalíssimo guitarrista que foi revelado na banda alemã Einstürzen Neubauten e depois passou para o Nick Cave and the Bad Seeds. Fez parte, foi guitarrista do Bad Seeds. Porque essa versão, eles fariam outra homenagem ao Blixa Bargeld também. No terceiro álbum, eu acho que a homenagem do terceiro álbum é bem mais interessante do que essa. Mas não é ruim não, é boa. Deve eu gostar mais da terceira versão. Depois temos Displayed Called Feeling, que também pega um pouco mais leve em relação às outras. Mas as duas melhores músicas aqui estão no fim, que é Libertária Madagascar, essa aqui bem mais pesada, bem mais punch, e a Minute Ago, que é daquelas músicas assim que você escuta pulando pela casa, tocando guitarra imaginária e cantando junto. A Minute Ago para mim é o a grande faixa aqui desse álbum, desse EP. E aqui o Cassim Barbária era o Cassim, o Eduardo Chuchu, o Zimmer, o Dr. Harold e o Emi Leonardo. Era um quinteto aqui então. Daí, ainda em 2009, acho que foi até antes do disco, talvez, não tenho certeza, eles fizeram uma turnê passando por Estados Unidos e Canadá, entre março e abril de 2009. E essa turnê foi até registrada e está aqui nesse DVD aqui chamado Na Estrada no Estúdio. Na verdade é assim, tava de ponta cabeça. Temos aqui até um livreto aqui acompanhando o DVD. Bem interessante. Eu não costumo ter tanta paciência assim com DVD, mas esse aqui vale muito a pena. Em 2011 saiu o segundo álbum chamado Cassim Barbária 2. Esse foi lançado pela Monstro Discos, inclusive. Famosa gravadora de rock independente brasileira. E aqui, apesar de estar listado que o Cassim Barbária era um quarteto aqui nesse segundo álbum, com o Cassim, o Chuchu e o Zimmer, mais o Gabriel Orlandi, mas eles aparecem aqui como um quinteto. Não sei qual é o quinto elemento aqui. E aqui temos 11 canções, sendo que na verdade tem uma canção aqui que é dividida em 3 partes. Então começa com The Orchard One. E aqui as canções são em inglês, também cantadas em inglês, igual no primeiro álbum, tudo em inglês.
The Orchard One, que tem uma pegada meio oriental, assim, com influência de música oriental. Depois vem Mein Herz, Mein Seele, essa cantada em alemão, na verdade. E me lembro, pra mim tem uma vaga conexão com Idiotech do Radiohead, porque é como se fosse o Radiohead fazendo cover de uma disco music, mais ou menos. E, pelo menos é o que me vem à cabeça. Dark Side Yoga, já é uma música mais tem mais assim a pegada daquelas bandas americanas alternativas da década de 90. The Orchard 2 começa só com baixo, bateria, depois vai evoluindo com efeitos eletrônicos e a guitarra entra mais pro fim. Thanks Mr. Orange, aqui uma clara homenagem também ao Genesis P-Orridge, lá do Throbbing Gristle, uma banda que eu já tem vídeo aqui no canal sobre a discografia deles, de estúdio. E aqui é uma colagem de sons, mais ou menos. É uma música quase que instrumental. Só não é instrumental porque tem assim, são vozes coladas assim com efeitos eletrônicos. Depois uma música acústica aqui, The Last Sunny Day on Earth, tocada principalmente no violão núcleo acústico e com uma letra meio apocalíptica, até fala o último dia de sol na Terra. Depois tem uma reprise de Mein Herz, Mein Seele, um pouco mais curta que a versão original. Depois Pan, aqui em Pan você tem quase que uma colisão entre Roxy Music e Faust. O krautrock era uma influência importante para a banda, isso ficou mais evidente no próximo disco. Aí sim, o krautrock pega mais pesado nas três últimas faixas aqui, The Federation of Light, Junior e The Orchard 3. Nessas três aqui você sente muito influência de krautrock, principalmente Faust. Eu senti muita coisa de Faust aqui. Apesar de temos também Almondilzai também, Gurru Gurru. O creme ali do krautrock. E, por fim, em 2014, sai o que eu considero o álbum definitivo deles. E, infelizmente, o último, até onde eu saiba. Cassim e Barbária 3, 2014. Então, aqui a capa é um lançamento independente também aqui. E que vem aqui com um folheto informativo com os nomes das canções e tudo mais. Temos aqui também a capa repetida aqui. Então começa com Be There, uma música aqui, quase que uma vinheta, com vocais distorcidos, e dá um efeito meio sinistro aqui a canção. Dying, novamente o Faust aqui, bate de cabeça. É uma música acústica, tocada com violão, mas com efeitos eletrônicos, que é uma prima irmã de It's a Bit of Pain, lá do quarto álbum do Faust. Depois The All American Apologies Technique, é um rock mais convencional, mais estilo, novamente, rock alternativo americano, década de 90. Daí Canyon, até que enfim é uma música cantada em português. Eles tinham lançado a primeira música em português lá em 2008, chamada Catastrofismo. E o clipe do Catastrofismo até chegou a passar no lado B da MTV, se não me engano, em algum programa mais alternativo da MTV. Mas essa música não está presente em nenhum álbum. Acredito que tenha ficado de fora do EP de estreia ali por questões conceituais e estéticas, porque é uma música cantada em português e ali no álbum, primeiro álbum só, no primeiro EP, né, apenas canções cantadas em inglês. Por isso eu acho que ela ficou de fora. Uma pena, porque é uma música bem interessante. Bem mais convencional, bem mais rock comum assim, mas ainda assim bem interessante, com um clipe lisérgico. Então Canyon já é uma música cantada em português, como eu falei, do Cassiano Fagundes, e com uma letra meio enigmática, meio assim, de ressentimento amoroso, e sob uma base bem kraut também. Depois temos aqui duas praticamente instrumentais grudadas uma na outra, que é Stepanek e Laguna Schmal. Stepanek começa com vocalizações ali, mas sem letra. E uma pegada aqui nesses dois casos bem Sonic Youth. Sonic Youth também, o noise rock também foi uma influência importante para o Cassim e Barbária. Depois temos Esgar,
que também não é exatamente um... Você tem vocais mais falados, não cantados aqui, uma base de efeito eletrônico também aqui, com uma letra meio nonsense também, meio jogada ao vento, mas o resultado final ficou bem interessante. Depois temos um instrumental, Suas Manhãs serão melhores, bem melhores agora. Suas Manhãs serão bem melhores agora, esse que é o nome. Que é a Grantchester Meadows deles, a música ali do... Lembrando que Grantchester Meadows é a música do Uma Guma lá do Pink Floyd, que tem acústica, com passarinhos cantando, você ouve pássaros cantando ali. E aqui é a mesma coisa também, você começa com violão, com som de pássaros também, e aos poucos vai se introduzindo ali um sintetizador, algo mais para dar uma cara mais eletrônica, mas o núcleo da música é eminentemente acústico. Aí sim temos Bargold. Essa sim, essa lembra muito o estilo do Blixa Bargold. Aqui o único vocal que tem eles gritando Blixa, Blixa, até enjoar. Mais uma guitarra aqui sensacional. Essa aqui também sai entre as melhores músicas do Cassim Barbalha para mim. E termina com uma reprise de Be There. Também aqueles vocais distorcidos, dando um efeito meio macabro à canção. E infelizmente depois desse terceiro álbum, eu acredito que a banda deve ter encerrado suas atividades, porque eu não ouvi falar mais nada sobre eles. É uma questão aí sobre bandas underground brasileiras, é que você não sabe, não tem quase informações de quando e como elas encerram atividades. Simplesmente não se ouve mais falar delas. Então isso aconteceu aqui com o Cassim Barbalha. Desconheço se eles estão com outros projetos, se o Cassiano Fagundes e o Eduardo Chuchu montaram outros projetos. Espero que sim. Mas esses três álbuns aqui reúnem excelentes composições aí de uma banda bem importante para o underground brasileiro, lá na região sul, então, lá Florianópolis. Infelizmente eu não assisti a nenhum show deles, eu gostaria muito de ter assistido a um show do Cassim Barbalha, mas não deu. Mas ficam aí os discos para ouvir, sempre uma boa pedida. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!